PVC, mas você falou que agora a ideia, né, ou a sensação que tem é que o Flamengo vai esperar a repercussão da torcida, principalmente no Maracanã, em casa. Mas e se ele começar a jogar bem e a torcida vaiar? Não, eu entendo o seguinte, vamos lá. O Cruzeiro entende que o Flamengo não vai querer liberar no meio do ano por causa da questão eleitoral, a não ser que a pressão do Maracanã fique muito forte. Senão, o Cruzeiro entende que não vai ter essa facilidade do meio do ano. É o que o Cruzeiro entende. O Cruzeiro monitora. O Cruzeiro precisa. O Cruzeiro foi vendido. O Cruzeiro tem um novo diretor muito mais agressivo, que é o Alexandre Matos, em relação ao Paulo André. A gente sabe que o Alexandre Matos vai para o mercado para contratar. O Alexandre Matos entende que tem uma dificuldade no mercado, porque os jogadores do mercado brasileiro, os bons, não serão liberados no meio do ano. Então ele vai ter que montar o time do segundo semestre com oportunidades da Europa baratas, e ele sabe que o Gabigol pode se tornar uma oportunidade. Mas para que ele se torne uma oportunidade, o Cruzeiro entende que o Flamengo não vai facilitar por causa do ano eleitoral. E dois, só vai haver alguma facilidade dele se tornar uma oportunidade se o Maracanã em peso vier contra o Gabigol, e aí a diretoria pode se sentir confortável para dizer, não dá mesmo, vamos liberar ele agora. Mas isso não parece ser para o Cruzeiro. O Cruzeiro não acredita que haverá esta oportunidade do mercado. O Cruzeiro observa para saber se haverá uma oportunidade. Mas o Cruzeiro entende que tem que estar atento, mas que não haverá essa oportunidade. Porque entende que o Flamengo não vai correr o risco eleitoral de perder o ídolo dos últimos anos, mesmo sendo o vilão dos últimos dias. Agora, se o Gabigol jogar mal, ele não vai reverter a situação da camisa do Corinthians. Se o Gabigol jogar bem, talvez ele reverta. É o sinal que o Manaus deu, embora Manaus não seja o Maracanã. Tem mais uma mensagem aqui falando sobre isso, do Jairo César, que mandou até um superchat. Obrigada, Jairo. Só lembrando, vou pedir para o JP daqui a pouco colocar aqui o QR Code, que a gente está pedindo para o seu superchat ser mandado em doação para as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Mas muito obrigada mesmo assim, Jairo. Ele falou assim, peraí, aplausos de torcida terceirizada não conta. Lá no Amazonas eles aplaudem até pôster do Gabriel. Também não é assim, né? Nossa. Também não é assim. Mas quem está dizendo que a torcida é terceirizada, torce para quem? Tem essa. Pois é. Eu queria saber de você que está ouvindo a gente. Você gostaria de ter o Gabigol no seu time? Porque o nosso produtor André Lucena falou que tinha buscas já com o Gabigol no Galo, André Hernan. Assim, eu venho falando isso e é verdade. Assim, o Gabigol e quem trabalha com o Gabigol, quem gera a carreira dele, tem essa exata noção de que a partir do momento que ele estiver no mercado, vai chover de oferta, vai chover de gente querendo. O Cruzeiro está com essa grana toda e tem o Alexandre Matos, que está no mercado a full, já está de olho, por exemplo, no Thiago Mendes, que daqui a pouquinho a gente vai falar, jogador importante, jogador de meio campo, contratou o Cássio, vai montar um time forte para o segundo semestre. E o Gabigol é um jogador que vai despertar interesse no mercado brasileiro, principalmente quase que todo, e o Cruzeiro, pelo momento, vai se colocar como um dos concorrentes, assim como o Corinthians se colocou, né, quando fechou aquele patrocínio milionário, que a gente vai falar daqui a pouco também, foi diretamente em quem? No Gabigol. Falou-se em outros grandes jogadores aí, até o Firmino, né? Eles falaram no começo do ano, quando o Corinthians estava com essa nova gestão do Augusto Melo. Então, quando se tem uma gestão nova e você tem grandes jogadores no mercado, isso é natural. O que não quer dizer é que exista alguma coisa no sentido de, já conversamos com o Gabriel e se ele não ficar no Flamengo, ele vai vir aqui negociar com o Cruzeiro. Eu posso garantir isso para vocês, o Gabriel não conversou com nenhum clube e não há nenhuma negociação aberta, porque o foco é totalmente no Flamengo. E tem outra, né? Alguns dos clubes que a galera tá levantando aí como interessados no Gabigol, nesse momento, por exemplo, o Grêmio. É a última coisa que o Grêmio tá pensando nesse momento é contratar alguém, ainda mais o Gabigol. O presidente do Grêmio tem dito
disse aqui no De Primeira e tem afirmado o tempo inteiro que ninguém no Grêmio consegue pensar em outra coisa que não seja a solução da crise provocada pela catástrofe climática. Cara, o Hernan falou uma coisa que é muito séria, muito certa. O Gabigol, neste momento, não está no mercado. Pode ser que quarta-feira que vem, numa situação insustentável no Maracanã, mude esse cenário. Mas, nesse momento, o Gabigol é jogador do Flamengo e ele tem liberdade para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de 1º de julho. Né? 1º de julho, 6 meses antes do final do seu contrato com o Flamengo, ele pode assinar um pré-contrato. Nesse momento, se a situação estiver insustentável na relação do Maracanã com ele, pode ser que o Flamengo diga, não dá mais, não está jogando bem, a cada 2 meses tem um problema, é o doping, é o cassino, é a camisa do Corinthians, vamos acabar com esse negócio, não quero mais, beleza. Mas eu acho que a avaliação que eu ouvi de dentro do Cruzeiro ela é muito justa. O Flamengo tem que medir primeiro qual é o tamanho do rombo. Porque o tamanho do rombo na sexta-feira passada é diferente do rombo na segunda-feira da semana que vem. Depois de você falar que ele pediu desculpas, aí você já está ouvindo o cara falando assim, pô, mas ele estava na sala da casa dele. Aí tem gente que diz, não tem nada a ver, está na sala da casa dele, não pode usar. Então, à medida em que o tempo avança, a onda chega na praia. E aí fica mais brando, pode virar uma marola. Pode ser que não vire uma marola e o Maracanã vai nos mostrar isso. Se acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, foi surpreendente para mim a reação da torcida de Manaus, apesar de ser a torcida de Manaus. Mesmo sendo em Manaus, eu não imaginava que ele fosse ser abraçado como foi. Eu não acho que ele vai ser abraçado no Maracanã semana que vem. Mas eu acho que vai haver uma divisão no Maracanã semana que vem. Eu não acho que vai ser unanimemente pro Gabigol. Acho que, não aposto, até porque eu não aposto, mas acho que pode haver uma divisão no Maracanã semana que vem. E isso pode levar a direção do Flamengo a entender que negociar o Gabigol antes do final do seu contrato embute um risco eleitoral. Flamengo 0, Cruzeiro 3 gols do Gabigol no segundo semestre. E aí? Para o Cruzeiro. Por exemplo. E aí? Não tem cenário eleitoral nenhum que tenha a ver com isso? Alguém pode fazer essa avaliação dentro do Flamengo e negociar. Mas neste momento, tudo me parece precoce. É tão precoce que a gente tem que fazer uma pergunta que é muito necessária. O Gabigol toparia para o Cruzeiro? Essa mudança de ares? É a primeira pergunta a ser feita e o Cruzeiro não tem essa resposta. O Grêmio... Você tem essa resposta, André? Não, o Cruzeiro não tem essa resposta. Bom, eu não sei. O foco dele é ficar no Flamengo, né? Você perguntou de bastidor, assim, em off? Não, no papo do bastidor, ele não cita, ele citou zero, qualquer possibilidade de clube. Esse clube é legal, poxa, eu adoro o treinador, tem um jogador lá que é meu parceiro. Zero. Ele não deu brecha para falar de nada disso. Não é que assim, eu fui lá e perguntei e tal. A resenha foi caminhando e em nenhum momento ela foi para esse lugar. Ela foi para, olha, se não acontecer no Flamengo, paciência, tem história lá, mas eu tô de olho aqui, eu acho que o Cruzeiro é legal. Eu acho que o Grêmio pode ser bacana. O São Paulo, o Corinthians. O que eu ouvi, por exemplo, de Grêmio é que, assim, no começo do ano, o interesse, né, no Gabigol, que já estava quicando essa história por causa do Corinthians, muito em função do rival internacional, que trouxe Alário, Borré, já tem o Ener Valencia, e o Grêmio perdeu o Soares, que foi embora para o Inter Miami. Então tinha que ter uma reposição à altura. Muito mais esse papo. E o Renato Gaúcho é muito amigo do Gabigol, o Gabigol adora o Renato, então pode ser uma possibilidade. Então, é tudo muito ventilado, né? É tudo muito ventilado e acho que a gente tem a obrigação jornalística aqui de falar isso. É tudo muito ventilado, é tudo muito... E se? O se, às vezes, no futebol, ele não vale, né?
Mas pensando na carreira do Gabigol, PVC, para ele é melhor, porque ele pode estar apenas sendo profissional, que seria muito bom ele ser profissional nesse nível, de não falar de nenhum clube, enquanto a situação ainda está certa com o Flamengo, né? Mas para ele, seria melhor profissionalmente ficar no Flamengo ou tentar um novo time? O melhor para ele é jogar. E ele não está jogando no Flamengo. Ele pode conseguir convencer o Tite de que ele... Vem cá, Tite, que você quer? Você acha que eu jogo? Se eu não sou centroavante, eu jogo de quê, na sua opinião? Que ele tem que disputar a posição, se não é com o Pedro, com quem é que eu tenho que disputar a posição? Agora ele precisa jogar. Ele não vai convencer ninguém. A gente sabe como é o futebol. Porque eu estou falando, uma onda na segunda-feira pode ser uma marola no domingo. Ela vai chegar na praia. Mas para virar uma marola, ele precisa fazer gol. Por exemplo, se ele entra em campo hoje contra o Amazonas, no segundo tempo, com o jogo 0-0, o Amazonas tem só uma vitória na Série B, mas foi contra o Santos e foi em Manaus. Digamos, um 0-0 insistente, chato, daqueles jogos piores do Tite. Aí o Gabigol entra no lugar do Arrascaeta e faz o gol da vitória. Amanhã a situação passa a ser diferente de ontem. Se ele entra no Maracanã vaiado contra o Milionários e faz o gol da vitória, a situação no dia seguinte é diferente da terça-feira anterior. Agora, ele precisa jogar. Se ele não jogar com o Tite, se o Tite for técnico do Flamengo pelos próximos 3 anos, não vale a pena para ele ficar no Flamengo. Aí ele vai procurar. Pô. Você acha que o Marcelo Teixeira não ligou para ele? Vem cá, escuta, ó. Se o Neymar vier para o Santos no ano que vem, como ele falou naquele dia que teve na Vila Belmiro, você não quer? O Santos é a casa dele. Mas é claro que não está se especulando isso aqui agora. Nesse momento, o que o Gabigol diz é que ele quer renovar o contrato com o Flamengo. E a pergunta vai ser, muita gente já está dizendo que o Flamengo não quer renovar, que o Flamengo decidiu não renovar, mas se virar marola, essa decisão também muda. Eu gostei da analogia da marola, mas eu gosto mais quando você é o último romântico e fala de relacionamentos, acho mais fofo. Vamos deixar o like aí, gente, por favor, lembrando você que ainda não deixou o seu like. Muitas mensagens boas chegando, eu vou ler algumas. O Lois Bernardes diz aqui que o Tite está fazendo certo, fritando o Gabigol. Você tem essa sensação ou é mais o Gabigol que não está jogando mesmo PVC? Talvez fritar seja uma palavra muito, muito forte, né? Mas talvez não olhando para o Gabigol como uma peça importante para esse elenco. Não, o Gabigol matou a charada na entrevista lá no começo do ano. O Tite, entre os dois centroavantes, prefere o Pedro. Tanto que quem ele levou para a Copa do Mundo foi o Pedro. A resposta está dada. E aí eu volto a dizer aqui, o Tite não enxerga no Gabigol um centroavante. O Tite acha, e ele tem razão, que o Gabigol não é centroavante. O Gabigol é um atacante de movimentação. E aí você vai dizer, mas se você tem um elenco deste tamanho, você não pode fazer jogar Gabigol como um atacante de movimentação e o Pedro de centroavante? Pode. E o De Arrascaeta joga onde? O problema, e aí alguém vai dizer, mas o Tite é teimoso, o Tite joga com 2 pontas, o Tite joga 4-2-3-1, o Tite joga 4-1-4-1. E sempre na última peça é que é o Pedro. Então, o Tite tem a convicção de jogo dele. E ele entende que o Gabigol não funciona na maneira como ele pensa futebol. Não significa que o Gabigol seja um jogador ruim. E à medida em que isso vai avançando e você percebe no ambiente que você não é o jogador preferido do seu técnico, se você não tomar cuidado, você murcha. É no dia a dia, você no teu trabalho. Você chega e o teu chefe não olha na tua cara. Se você não cuidar de trabalhar e de responder, trabalhando bem todo dia, e o dia seguinte, você murcha. Já aconteceu comigo isso, muitos anos atrás. Você murcha, é pior para você. O único ponto de reação que o Gabigol tem é jogar. E ainda mais agora. E talvez essa bobagem, esse erro grosseiro que ele cometeu,
porque foi um erro grosseiro que ele cometeu, usar a camisa do Corinthians, mesmo na sala da casa dele, já falamos, vemos todas as ponderações que a gente tinha que fazer aqui. Isso pode servir de motivador para ele. Cara, agora eu tenho que responder. Agora, ou eu respondo, ou eu vou embora. Ele vai ter que responder. O que eu ouvi muito foi assim: agora é o momento de reconexão com o torcedor, reconexão com o Flamengo, de um choque de realidade que o Gabigol teve quando ele fala em fiquei perplexo com a repercussão negativa e tal, quando teve o vazamento da foto. Dar 2 passos para trás, entender o cenário, entender que aquilo foi grave e se reconectar com a realidade que é Gabigol amado pela torcida. Então, o que a palavra de reconectar, se reconectar, esse termo, é um mantra hoje para o Gabigol. É um mantra hoje para quem está próximo do Gabigol no dia a dia. E essa reconexão com a torcida se dá quando você joga dentro de campo. É claro que chegar em Manaus e ser abraçado, ser amado, das pessoas abraçarem, pedirem autógrafo, foto e ele ir para os braços da galera, foi um primeiro passo dessa reconexão. Mas é Manaus. E ele vai ter uma grande oportunidade agora em Manaus para chegar no Maracanã na semana que vem já com um degrauzinho a mais, já com um passinho à frente. Ele sabe que é passo a passo, ele sabe que não é uma situação que vai ser resolvida assim, no estralar o dedo e está tudo certo. Mas tem sido importante esse primeiro passo, positivamente. Então, o mantra hoje para o Gabigol é reconexão. A gente está vendo mais uma vez as imagens aí da Flá TV e é muito bonito, né? O jeito que a torcida abraça ele e deve ser muito emocionante mesmo. Se ele estava precisando dessa reconexão, realmente, esse é o melhor jeito de retomar, né, André? Muito bom. Quer dizer, muito bom para ele, né? Vamos ver depois no Maracanã como vai ser. Aqui no nosso chat eu estou sentindo uma divisão, assim, muita gente já dando como certa a saída dele, muita gente querendo que ele fique, muita gente ainda com muita raiva do que aconteceu. E alguns corintianos, como o Luiz Tadeu Batista, falando: bom dia, Domi, o Gabriel no timão, já ficou até bem com a camisa. Abraços direto do Japão. Olá, Domo arigatou, gozaimashita. PVC, o Corinthians agora tá zero clima para falar de contratação. E já a gente vai falar dessa questão política, quase policial, judicial agora nesse momento, né? Mas teria espaço para o Gabigol nesse momento no Corinthians? Difícil. O Corinthians precisa montar um time. O Corinthians não perde em casa, perdeu só um jogo. São 6 vitórias, 2 empates e uma derrota com o Antônio Oliveira em Itaquera. Ele joga contra o América de Natal hoje e a tendência é vencer o jogo. Quando o Corinthians enfrentou o América de Natal no dia 1º de maio, lá no Rio Grande do Norte, o América era o time com maior invencibilidade no Brasil naquela semana. 16 jogos sem perder. Depois daquele jogo, o América jogou mais 3 vezes e perdeu uma. Ganhou 2 e perdeu uma. Então, o Corinthians é favorito em casa. Mas é um time que precisa se reestruturar, se montar. É um time que não consegue jogar fora de casa com o mesmo retrospecto que tem em Itaquera. Mas a metáfora de ontem da crise do dia é... Até fui ver no cardápio do Bar da Torre, do Parque São Jorge, se tinha prato do dia. Vai ter um monte de pratos que se repete, feijoada no sábado. Mas no Corinthians é crise na segunda, crise na terça, crise na quarta, crise na quinta, crise na sexta. É o prato de todo dia. Boa. O Jean Carlos falando que, gente, o Flamengo tem carta branca depois da foto para não renovar com ele. O Corinthians tem a faca e o queijo na mão para não fazer loucura financeira. O Palmeiras já fechou as portas depois da foto. Para o Palmeiras, realmente não tem condição, né, André? Não. Fica difícil, e primeiro que o Palmeiras, assim, o torcedor do Palmeiras nas redes sociais já vinha, pelo menos eu vi muito assim, esse discurso. Se a gente já estava em dúvida, agora é certeza, porque não tinha uma unanimidade dentro da torcida do Palmeiras a chegada do Gabigol, não era uma unanimidade. Tinha muita dúvida entre os torcedores. E agora essa dúvida virou meio que certeza. Então, digamos assim, vamos fazer um exercício aqui de pensamento aqui e tal, de reflexão.
Digamos que o Palmeiras chegue forte para contratar o Gabigol. Aí teria que fazer todo um trabalho Palmeiras para desconstruir essa imagem do Gabigol com a camisa do Corinthians. Não é uma situação fácil. Aí é só se chega o Abel Gabigol Ferreira fala- e fala que o que o Abel Ferreira falar, a torcida do Palmeiras compra. O Palmeiras é assim, né? O Palmeiras, o Palmeiras para mim, o grande rival do Palmeiras é o Corinthians, não é o Flamengo. Mas hoje se criou uma sensação de que o rival do momento é o Flamengo. O Gabigol fez o seguinte: ele vestiu a camisa do Corinthians e depois disse: "Eu amo o Flamengo". Então, Então, ó, nós vamos contratar um no jogador Palestra Itália, que vestiu a camisa do Corinthians e ama o Flamengo, entendeu? É isso aí, beleza? Combinado? Vamos receber no aeroporto. É a cartilha de como não se tornar jogador do Palmeiras. Tem 2 passos. Ai, André, e a gente falou do Cruzeiro, né, que está forte no mercado, você trouxe essa informação, e também do Thiago Mendes. Conta mais pra gente. Tocamos sirene ou ainda não? ainda não, ainda não. O Cruzeiro já abriu conversas, né? Ele está no Al Rayyan, né? O Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan do Catar. É um jogador que fez, para mim, uma excelente passagem pelo São Paulo. Aliás, a última chegada do São Paulo a uma fase final, ali uma fase aguda de Libertadores, foi com o Thiago Mendes jogando no meio-campo, né? Em 2016, é isso, PVC? O 15 ou 16 foi? 16. 16, né? Com o Paton Baus, aquele time lá, que tinha o Caleri também, e o Thiago Mendes era um dos destaques do meio-campo. E aí depois fez toda uma carreira ali na Europa, jogou Lyon da França, vários clubes passando ali na França, e depois ele vai para o Al Rayyan. E é um jogador que tem a intenção de voltar ao Brasil. Inclusive no Corinthians teve um flerte bastante forte no começo do ano, mas acabou não rolando. O Thiago Mendes tem como os empresários, né, a agência Talent Sports, que é do Paulo Pitombeira, e o Paulo Pitombeira tem uma relação excelente com o Alexandre Matos e tem uma relação muito boa com os clubes do Catar. Então, assim, para facilitar uma saída, o ponto, né, o ponto ali chave é o Paulo Pitombeira. E o que me contaram ontem que a coisa está quente e pode acontecer, mas depende dessa liberação do time do Catar. E aí é o Paulo Pitombeira que está trabalhando para ver se consegue essa liberação para encaminhar a contratação. Vamos ver. PVC, mais 2 mensagens aqui sobre o Gabigol. Uma do Tarcísio Alves, falando que é corintiano e não quer o Gabigol em lugar nenhum, agora que o Yuri começou a fazer gols e temos ainda o Pedro Raul. Boa lembrança, Tarcísio. E o Luiz Ferraioli está sempre com a gente. Valeu, Luiz. PVC, você acredita francamente que o Gabriel pode voltar a fazer gols depois desse estadual horroroso? Tem alguns exemplos, né, de jogadores que reviveram das cinzas. Cara, eu vou lembrar um, assim, que foi do nada que. Voltar lá no passado remoto. Careca, quando chegou no São Paulo, o Careca teve algumas doenças. Falam que ele teve doença venérea na época, teve problema grave de saúde, inclusive. O Careca não conseguia jogar. Aí você fala, não deu certo a contratação do Careca. A partir do segundo semestre de 84, o Careca desandou a fazer gol, virou o maior jogador do Brasil. Tudo bem, isso faz 40 anos, né? O Careca foi pro São Paulo em 83. Faz 40 anos. Mas a gente viu casos. Se você for pegar, por exemplo, o Borja, que no primeiro ano foi um fracasso no Palmeiras. E que no segundo ano, embora sem ser um sucesso, foi artilheiro da Libertadores. Então, tem casos de você conseguir recuperar. O ponto é ele conseguir, primeiro, parar de ter uma polêmica por semana. O caso do exame antidoping, que foi uma bobagem que ele fez. O caso da camisa do Corinthians foi outra bobagem que ele fez. Não, já foi antes, né? Teve se esconder no cassino, embaixo da mesa, clandestino. Teve o beijinho ali na entrevista coletiva. Ele virou Gabingol, né? Era do bingo. Eu não tinha escutado essa. Era a piada da época, que era o Gabingol, porque ele foi pro bingo, no meio da pandemia. Então, assim, teve o beijinho também. Dá pra gente fazer uma lista aqui. O beijinho na coletiva. Beijinho pro Dorival.
É verdade. Dá um de primeira só das coisas, das polêmicas que Gabigol se envolveu, querendo ou não. Agora, eu ainda acho que quando você fala assim, pô, o Gabigol é um ídolo, bem feito. Quem mandou você ter o Gabigol como ídolo? Bem feito. Mas acho E que ele ele é pode voltar novo a jogar. ainda, né? Às Ele vezes a vai fazer gente 28 fala. anos. Pois é. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Vê como ele é Olha novo. só. Só que com o ano invertido. Os nossos Desafio. 28 anos, hein? Desafio. Qual é a data de nascimento do Gabigol e a minha? Não vale olhar na internet. Eu nasci no mesmo Chutando? dia que o Gabigol, só que com o ano invertido. Quero ver quem é fã nesse momento aqui de chat. Estou de olho. Márcia Vamos rodar. Sensitiva, chama ela aí. Ela é boa, hein? Dizem que ela é ótima. Mas vai que temos alguém aqui no chat que também tem esse rolê. Esperamos. Esperamos likes também, hein, gente? Por favor.